Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alexandre Gouveia. Vamos iniciar agora nosso estudo de matemática para o segundo ano do ensino médio. Nós vamos começar trabalhando com geometria espacial, mas antes da gente entrar nos conteúdos mais precisos, mais pesados, que a gente trabalha com geometria espacial, a gente vai iniciar com poliedros. Tá bom? Que a gente vai trabalhar com as formas mais elementares, a gente vai trabalhar com as partes dos poliedros, A gente vai trabalhar de uma forma bem leve para que vocês todos possam entender da melhor forma possível. Tá legal? Então vamos seguir adiante. Bom, gente, poliedro nada mais é do que uma forma geométrica que possui 3 dimensões. Tá? A gente é muito acostumado a ver nas nossas aulas de matemática figuras geométricas apenas com 2 dimensões, que a gente chama de figuras geométricas planas, que no caso é o que? O quadrado, o triângulo, o retângulo. São aquelas figuras geométricas que o professor desenha no quadro para você. Tá bom? Então, essas figuras geométricas planas não são o que a gente está trabalhando agora. Agora a gente vai trabalhar com figuras que têm largura, comprimento e altura. Um grande exemplo disso é uma caixa de sapatos. Você olhando para uma caixa de sapatos, você percebe que ela tem largura, ela tem comprimento e ela também tem altura. Ela tem 3 dimensões. Então a gente pode classificar ela como um poliedro, tá bom? É uma figura espacial, tá certo? Por quê? Porque ela ocupa espaço. Ela tem 3 dimensões, beleza? Outra figura bem interessante, no caso, são os dados, A gente conhece mais o nosso dado em forma de cubo, mas tem vários tipos de dados diferentes. Esses dados a gente também pode chamar de poliedros. Uma figura muito conhecida, A gente vê assim em alguns documentários e noticiários, são as pirâmides do Egito, que é onde os faraós e suas famílias são enterrados, E onde são guardadas as riquezas deles. Então, o que acaba acontecendo? Esse formato aqui a gente chama de pirâmide, tá bom? Agora, o que todas essas 3 figuras que a gente viu, elas têm em comum? Se a gente parar para analisar uma figura geométrica espacial, ela tem largura, tem comprimento e tem altura, como essa figura que está aqui, ó. Tá bom? Então, o que ocorre? Essa parte vermelha que está aqui, a gente chama ela de face. É um dos elementos do poliedro. Face, pessoal, é como se fosse o lado da caixa. Tá entendendo? Por exemplo, na caixa você vai ter o fundo da caixa, é uma face. A tampa da caixa é outra face. Certo? Você tem como se fosse, a tampa da caixa é uma face, o fundo da caixa é outra face. E a gente chama esses dois aqui de bases, Porque a caixa ela pode ficar tanto apoiada em cima de um como do outro e a gente não percebe diferença, E ao lado a gente também tem outras faces, A gente tem na parte da frente, na parte de trás, na direita, na esquerda, beleza, gente? A gente chama essa figura aqui, que ela lembra uma caixa de sapato, a gente chama ela de paralelepípedo. Você pode ver que a pedra do calçamento da rua, ela tem esse formato, ela parece muito com esse formato, E a gente não chama ela de paralelepípedo? Pois é. Esse nome é um nome muito bem empregado e a gente nem sabia,
Agora vamos ver outros elementos. Vejam bem, as faces são esses lados que aparecem na figura, tá vendo? O lado de cima, o lado de baixo, o lado da direita, o lado da esquerda, o lado da frente e o lado de trás da caixa. Mas também tem outros elementos além das faces. A gente tem as arestas. No caso, o que é a aresta? A aresta, pessoal, são as linhas. Perceba que eu tenho essa linha aqui, eu chamo ela de aresta. Essa outra linha que está aqui, aresta também. Essa outra que está aqui, aresta também. Então vamos tentar fazer um exercício visual. Olhando para essa caixa. Quantas arestas essa caixa tem? Dê uma pausa no vídeo e pense. Pensou? Então vamos lá. Aqui eu tenho 4 arestas em cima, concorda comigo? Ó? 1, 2, 3, 4 arestas, né? Eu tenho mais 4 arestas descendo aqui, ó, que vai 8 arestas, e tenho mais 4 arestas embaixo. Então eu tenho um total de 12 arestas nessa figura. Deu para entender, gente? Lembrando, a aresta é essa linhazinha aqui. Ô professor, mas eu esqueci a face. Face, pessoal, é o lado. Quantas faces teria essa figura aqui? A gente tem a face de cima, a gente tem a face de baixo, aqui a gente tem a face da direita, a gente tem a face da esquerda, né? Na frente e atrás a gente tem face. Então, no total aqui a gente tem quantas? 6 faces. Beleza? E a última parte é a vértice. O que seria o vértice? Como diz no popular, essa pontinha a gente não chama de quina, né, pessoal? Tem a quina da mesa, a gente não fala assim. Esse pontinho de encontro das arestas, a gente chama ele de vértice. Então, essa pontinha aqui eu posso chamar de vértice. Então, essa aqui também é vértice. Essa daqui também é vértice. Essa daqui também é vértice. Quantos vértices teriam nessa figura aqui? Vamos pensar? Pensaram? A gente tem 4 vértices embaixo e tem 4 vértices em cima. Então essa figura teria 8 vértices. Beleza, gente? Relembrando, um poliedro ele tem 3 elementos básicos. A face, a aresta, que é a linha, e o vértice, que é o ponto, que é as pontinhas, as quinas da figura. Ok? Vamos olhar essa pirâmide aqui, ó, ver que interessante. Tem aqui a pirâmide, ó. Ela tem somente uma base e as arestas elas se unem para se encontrar lá em cima, num único ponto que está ali, né, gente? Ela tem uma vértice chamada de vértice superior. Uma vértice lá em cima, é um ponto que une essas subidas aqui, né, gente? Essas arestas. Olhando para essa figura, gente, quantas vértices tem na figura toda? E aí? A gente tem aqui 4 na base e uma ponta em cima. Então, a gente teria 5 vértices. Quantas faces a gente teria? Bom, a gente tem uma face aqui embaixo e a gente tem 4 faces ao redor, né, gente? Eu tenho 4 faces circulando aqui, ó. Uma na frente, uma atrás, uma de um lado e uma do outro. Então, eu tenho 4 faces. Ok? E para finalizar, quantas arestas seriam? Eu tenho 4 arestas subindo e tenho 4 arestas deitadas, né, aqui embaixo na base. Então, eu tenho 8 arestas. Deu para entender, pessoal? Aresta, linha. Vértice, ponta. Face é o lado. Veja que a gente tem aqui um monte de figuras diferentes. E se a gente abrir todas elas, se a gente pegasse e abrisse elas, elas formariam figuras geométricas planas, ó, tá vendo? Por exemplo, se eu abrisse um cubo todinho,
né? Se você pega tipo uma caixa e abre ela toda, você pode ver que ela é toda formada de quadrados ou de retângulos, né? No caso do cubo, como ele tem lados iguais, né? Ele é todo igualzinho, então ele seria todo de quadrados. Deu para entender, ó? Esse triângulo aqui, que tem base triangular, ó, tá aqui a base, e aqui são as paredes do triângulo. A gente chama essa parte aqui de planificação, mas a gente não vai ver planificação hoje, beleza? A gente vai ver planificação mais para frente. Agora, eu quero fazer o seguinte com vocês. Eu quero mostrar como é que vai funcionar nossa atividade. Vou explicar como é cada questão, tá? Para que vocês observem, né? Tirem as dúvidas. É uma atividade simples de marcar, não tem contas, não tem nada demais. Tá legal, gente? Vamos seguir.